Olá, alunos, tudo bom? Quem está aqui é o professor Marcos novamente e nós vamos falar um assunto assim um pouco complexo, uma matéria complexa. Ela é chamada de subordinação e coordenação, tá? Vou falar de uma forma mais clara porque tem um mito, né? E é meio complicado. Então nós vamos tentar descomplicar. Bom, o que é uma coordenação? Para ter coordenação tem que ter oração, certo? Para ter oração tem que ter verbo, correto? Beleza. Então vamos lá. O que é uma coordenação sindética? Uma coordenação sintética, ela sempre precisa de um conector, tá? O que vem a ser um conector? Tá, o que vem a ser conector? Conector é sempre uma preposição, tá? Mas geralmente ela é sempre a letra E, tá? Por quê? Porque o conector tem função de ligar uma frase a outra. Então por que ela é uma coordenação? Porque é uma frase que está junto, mas cada um independente da outra, tá? Então usa esse conectorzinho para ligar uma frase na outra, tá? Vou dar um exemplo aqui. Paulo ganhou e saiu correndo. Nota. Tem verbo a frase? Tem. A oração tem verbo? Então é uma oração. Tá, ela é coordenada? Sim. Por que coordenada? Porque ela, uma frase, está ligando a outra. Correto? É composto? Sim. Por que é composto? Porque tem duas frases, tá? E é ligada por um conector é. Então vamos logo separar. Ela é uma é simples ou é composta? Composta por quê? Tem uma oração, duas orações, tá? Eu costumo dizer que geralmente tem verbo. Cada oração, geralmente ela tem um verbo. Então tem dois verbos. Então é composto, tá? Mas no momento que tem o E, o conector E, é sinal que tem duas orações. Então ela é coordenada? É, tá? Agora, ela é coordenada composta? Sim, duas orações. Agora, a pergunta, tá? Ela é sintética ou assintética, tá? Bom, o que vem a dizer? O que vem dizer assintética e sintética? Sintética, conector é, mais, para, porém. Então é o é. Então ela é o quê? Sintética. Entenderam? Conector é sintética. Professor, dê mais um exemplo de uma oração. Tá, vamos lá, outra oração.
Maria partiu e voltou rápido. Vejamos. Um verbo, dois verbos. Tá. O E. Se tem cizinho aqui, se tem o I. Primeira frase. Segunda frase. Bom, vamos lá. Se tem duas frases, ela é uma coordenada. É uma frase coordenada. Tá, vamos lá, gente. Composta. Composta. Por quê? Tem duas frases. Ela é o quê? Sindética. Sim, porque tem um conector E. Geralmente é isso. Quando que é a sindética? A sindética, ela só vai ser a sindética quando tiver vírgula. Geralmente é vírgula ou outra pontuação, tá? Mas não fica não se apega muito a vírgula. Tem outros pontos também. Ponto e vírgula pode ser uma. Barra pode ser para separar, tá? Mas aonde tiver sinal, ela vai ser uma assindética, tá? Onde tiver I ou outra preposição, será sindética, tá? Vou dar mais um exemplo de sindética. Ah, tá. Essa aqui é composta sindética. Eu acho que já está bastante claro. Ah, uma pergunta. Professor, coordenação composta. Mas existe a coordenação simples? Claro. O que é uma coordenação simples? Só tem uma oração. Professor, se ela tem uma oração, ela tem conector? Não. Porque se ela tiver conector, o conector ela serve o quê? Para ligar uma frase a outra. Embora que elas são o quê? Elas são distintas. Tá? Só na subordinação, que a segunda depende da primeira. Mas é outro assunto. Vamos falar sobre coordenação. Tá? Então vamos lá. Coordenação simples. Me dê um exemplo de uma coordenação simples. Quadro. Fui ao mercado. Primeira coisa que nós temos que fazer, cadê o verbo? Se tem verbo, é uma oração. Correto? É uma oração. Agora, tem conector? Ou seja, qual conector? Sindético ou assindético? Não. Então, o que ela é? Ela é uma frase só. Não existe aqui, ó. Não tem. Não tem vírgula, não tem nada. É ela pura, simples. Fui ao mercado. Um verbo, acabou. Um tempo. Tá? Então ela não é composta. É uma frase, é uma oração simples. Tá? Então, coordenação simples. Acabou. Tá. Vamos passar agora para assindética. O que eu falei que é assindética? É quando existe um ponto. O tradicional é ponto e vírgula ou vírgula, tá? É isso aí. Não passa disso. Só que não vamos se ligar. Pode haver outras pontuações, mas o que mais cai é vírgula e ponto e vírgula. Um exemplo.
Eu vi João, vírgula, sozinho no bar. Bom, eu vi João sozinho no bar. Eu vi João. É uma frase, por quê? Tá ligando para um conector assindético. O que é assindético? Que não é sindético. Sindético é uma preposição. E quando não é preposição, por sinal, é assindético. Bota isso. Ponto, que é ponto e vírgula, ou outro ponto, é assindético. Tá? A regra clara e básica é essa. E quando não for ponto, for preposição, for i, que geralmente é isso, sindética, tá? Então é um ponto, é uma assindética. Se ela é assindética, ela está separando o quê? Uma frase, duas frases. Então é o quê? Coordenação coordenação, uma frase, duas frases, composto. O conector é uma preposição? Não. Ele não. É o que? É um sinal. Então o que que é? Assindética. Vocês entenderam a relevância? O que está acontecendo aqui nesse conector? Está separando uma frase que elas são o quê? Eu vi João, distinta. Sozinho no bar é outra frase, tá? Então ela só está fazendo o quê? A ligação, tá? Elas dependem uma da outra pelo conector, mas são distintas, tá? Vamos a outro exemplo. Fui viajar. Quer ir comigo? Tá? Lembrando, gente, tá ligando o que ali? É uma pontuação, correto? Se é uma pontuação, então ela é o que? É assindética. Se tem uma pontuação aqui, uma frase, duas frases. São duas frases. Então o que? Coordenação composta assindética. Tá? Por quê? Tem um sinalzinho. Então, olha só. Show. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Existe explicativa, assindética explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa, tá? Que posterior nós vamos fazer aquele passo de formiguinha, tá? Não adianta botar agora que dá para confundir. E também nós vamos falar sobre a subordinação. Subordinação é simples. É a segunda frase que depende da primeira, tá? Mas nós vamos chegar a fundo nela. Vamos também fazer um trabalho em cima disso. Mas no momento vamos pegar essa coordenação, tá? É simples. Coordenação de I. Alguma letra para, letra I e uma preposição para, de, tá? Lembrando logo, tá?
Precisa? Precisa. Então ela é o quê? Ela é uma sindética, tá? E quando for por pontuação, principalmente vírgula, tá? E ou ponto e vírgula, que também é muito utilizada, tá? É o que? É uma assindética, tá? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Na próximas aulas nós vamos falar sobre subordinação, que não tem problema nenhum, é fácil, fácil, fácil. O nome já está falando, subordinada é quem? A primeira, tá? Sendo que essas coordenação é que eu te falei, tem explicativa, tem conclusiva, adjetiva, aditiva, adversativa, alternativa e aí vai, tá? Então vamos trazer isso nos próximos assuntos, tá? Muito obrigado aí, tá? Espero ter ajudado você.